Saudações, Dux e duqueses tricolores. Aqui que a gente fala sobre Duque Tricolor para mais uma análise de argentinos. A polêmica do racismo. Rapaz. Aqui a gente vai falar sobre isso, né? Sobre os dois casos de violência. A gente vai falar sobre o caso de violência em Copacabana. E depois a gente vai falar sobre o caso de violência no Maracanã. Os dois, mesmo parecendo diferentes, cada um deles tem uma... Mesmo que os dois casos parecem que não tem nenhum tipo de situação, tem. E você vai saber um pouquinho mais. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, eu não tenho... É o primeiro tema que eu não faço sem nenhum tipo de roteiro, mas eu preciso falar sobre isso. Real, você se perguntou do porquê realmente não tem nenhum jogador preto jogando na Argentina? Real mesmo. Porque eu fiquei pensando assim, cara, não tem nenhum preto na Argentina? Preto. Sabe por que não tem? Porque é todo o fenômeno que eles criaram de uma cultura limpa nisso tudo. É uma cultura eugênica. A Argentina é uma cultura eugênica por si só. É onde que a gente pode falar que o que Hitler não conseguiu fazer no seu país e ser uma coisa tão absurda, conseguiu a própria Argentina. Tanto que é o único país no mundo que não tem um preto. Todos os outros países do mundo têm. Todos. Porque realmente foram justamente se acomodando. As diversas etnias e origens foram se acomodando. Aí já tem casos especiais, casos que realmente não tem como ter preto. Por exemplo, um chinês, um coreano, um japonês, porque esse daí tem 1%. E até menos, nem sabem. Tem alguns que até nem sabem que existe essa coloração preta, mas sabem que existe uma coloração branca. O que eu tô falando sobre isso? O primeiro caso, que é o caso justamente de Copacabana, segundo informações que eu obtive, e não é que seja verdadeira, porque novamente eu não sou jornalista, eu sou psicólogo, mas sempre é bom analisar sobre isso, é que esses torcedores eles já estavam marcados pelos torcedores do Fluminense como racistas. E de fato a gente viu a situação toda que estava acontecendo. Quem iniciou a briga foi os torcedores da Argentina. Sabe aquela cultura de tentar culpar a vítima? Porque estava com o vestidinho curto, então merece. Eu discordo muito dessa culpabilização da vítima. A vítima nunca é culpada. A vítima é vítima. É simples. E de fato, essa violência que foi gerada lá na Argentina permaneceu contra os brasileiros, mas principalmente contra os torcedores tricolores aqui. E aí começa a situação. Porque ao invés de resolver um problema enorme na Argentina, que não se resolve porque os argentinos apoiam esse tipo de situação, só promove mais uma cultura de ódio. E aí, antes de a gente falar sobre o caso do Maracanã, se inscreve no canal, faça o triplo C que curte, comente, compartilhe, redes sociais da Questão TV, todos os dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela, vamos falar mais sobre esse caso. E aí, esse caso de ódio que aconteceu fora do Maracanã, em Copacabana, viria também para o caso também do Maracanã. E aí, só para deixar claro uma coisa, eu vi lá a agressão por parte dos torcedores do Fluminense e argentino, dos argentinos júniors
de torcedores do Fluminense e Argentinos Júnior no Maracanã. Não tem como ter isso. Dentro do Maracanã é impossível. Porque existe uma grade, existe toda uma situação que é impossível você gerar uma violência contra o seu adversário. Para deixar claro, né? É só você ver a questão, por exemplo, do River Plate, que também fez a mesma coisa. Então é impossível. A violência só partiu, eu quero deixar isso claro, a violência só partiu pela parte do Argentinos Júnior contra brasileiros, não contra o Fluminense. E direto eles falando termos racistas e termos que realmente, para tentar justamente se posarem como vítimas. Na minha concepção, se a gente pode falar de uma mini análise, é o racismo se passando de vítima. É o vitimismo que eles estão fazendo. Nossa, tá vendo como que os brasileiros são tão desevoluídos? Não conseguem parar de ser violentos. Porque todos eles são bandos de macaco. Porque eles adoram macaquinhos e então eles são todos iguais como macacos. Eles falam o seguinte, já que o Brasil ama os pretos, eles também são pretos. E se eles são pretos, são todo um bando de macaco. Inferior a gente. Que é branco, que é evoluído, que é de raça superior. Cara, isso é nojento, cara. Isso é nojento, isso é repulsivo. E aí, só pra ampliar o debate, que é justamente sobre isso tudo. Diversas pessoas presas. A gente continua aprendendo argentino. A gente viu que até o próprio racista do Argentinos Júnior. Você lembra que o Argentinos Júnior jogou contra o Corinthians? O preparador físico foi altamente racista, preconceituoso e violento contra um funcionário que trabalhava na Arena Corinthians. Foi preso e, em vez do Argentinos Júnior condenarem esse tipo de situação, apoiaram o cara. Ou seja, você acha que com outro brasileiro eles não fariam isso? O Argentinos Júnior é o puro caldo do que é um argentino de verdade. Preconceituoso, racista e que odeia demais os brasileiros. Todo ruim, todo mal pro argentino é pouco. Porque eles são assim. Eles são o mal. Eles não têm nenhuma. Eles não trazem nenhuma virtude. Eles não querem saber de virtude. Eles querem saber de vilanesa, de coisa ruim. Diversas vezes no próprio campo ali de jogo eu vi jogadores insinuando violências contra os jogadores do Fluminense. E não teve nenhum VAR para pegar isso. A Conmebol permite isso. O cara chegando lá contra o Samuel Xavier fazendo assim, ó. E aí, vou apertar você, e aí? É isso? Isso não é violência? Isso não era pra cartão vermelho? Pegar a bola e quase jogar na cabeça do jogador adversário? Sabe, eu penso no Germancano. Eu penso no Conca. Eu penso em vários outros argentinos que já jogaram pelo Fluminense. Manuel Lanzini. Eles não são iguais a isso. O que eu falo é o seguinte, existem argentinos bons, mas me parece que os argentinos ruins são a maioria. A gente tem que também passar nessa reflexão sobre a gente também. E parar de ser bonzinho com eles. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o trilho para você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais de inscrição de vídeo, todas as 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores.